Então, pessoal, para a gente dar continuidade ao nosso Maratona do Planejamento Sucessório, a gente vem aqui continuar o texto do professor Daniel Bucari e a gente está agora no item 2, que é a isenção, isonomia e odiosidade. O texto está, para quem não está acompanhando aí nesse livro aqui, no tomo 2 da Arquitetura do Planejamento Sucessório, e está lá na página 97, certo? Começa na 97. Vou começar, então, explicando um pouco da noção de isenção que o professor Daniel Bucar trabalha. O professor Daniel Bucar traz duas concepções possíveis para a ideia de isenção tributária. A primeira delas, que ele atribui, ele cita o professor Alexandre Ricardo, e a segunda, que ele cita o professor Ricardo Lobo Torres. Nessa primeira, gente, como que se constitui o crédito tributário, né? Nós temos na vida real o suporte fático, então, a ocorrência do fato gerador da obrigação de tributar. Então, na vida real, acontece o fato social. Há a incidência da norma hipotética abstrata neste fato gerador da obrigação tributária. E quando o fato encontra a norma, vai haver o lançamento do tributo. A gente pode identificar três fases para isso acontecer. A primeira concepção de isenção, gente, ela identifica que nós vamos ter as duas primeiras fases, mas nós não teremos o lançamento. Então, eu vou considerar isenção quando acontece no mundo da vida a hipótese de incidência tributária, quando no mundo jurídico abstrato há a subsunção do fato à norma, ou seja, é hipótese de fato gerador, então a norma incide sobre isso. Entretanto, o processo de isenção acontece e não haverá o lançamento. Essa concepção, segundo o professor Daniel Bucar, diz respeito a um posicionamento dominante no STF, inclusive, ele já tem um precedente, depois se vocês quiserem eu faço um post com os precedentes que ele cita, que eu acho bem interessante, aí já me pede ali na caixinha, ou me pede por inbox que eu já faço isso. E a segunda, gente, e o professor Daniel também identifica que o professor Alexandre Ricardo é um dos exemplos dos tributaristas que trabalham com essa concepção, então, de que existe no mundo da vida, então, o fato gerador aconteceu, houve a incidência da norma e o lançamento é que não acontece. E existe uma outra corrente que o professor identifica como utilizada a partir das ideias do professor Ricardo Lobo Torres, que não chega a acontecer o fato gerador, como se existisse uma regra de isenção em que acontece no mundo da vida, entretanto, quando vai haver a incidência do tributo, a gente não chega a ter esse enquadramento, porque a isenção operaria em momento anterior. Então, o fato gerador não chega a acontecer por conta da isenção que foi perpetrada. Então, independente de qual corrente que você vai aderir, se é a do Supremo ou essa segunda, né, do Ricardo Lobo Torres que nós ouvimos, fato é que o resultado disso é uma isenção tributária. E o segundo questionamento que o professor Daniel Bucar faz é que essas isenções tributárias elas têm que obedecer a uma lógica extremamente restrita e a uma questão de igualdade muito forte. Por quê? Porque se nós não atentamos a certos princípios constitucionais que asseguram que as isenções vão ser realizadas de uma forma isonômica e equitativa e igualitária, nós estamos provocando um desajuste no sistema e esses desajustes no sistema não são desejados. Então, para o professor Daniel Bucar, a gente precisa necessariamente ter uma regra de igualdade e ter uma atenção muito firme nesses requisitos de isonomia, tá bem? Segundo o professor Daniel, o artigo 150, inciso 2, baliza essa noção de equilíbrio através da isonomia. E aí a gente tem que estar muito atento nesse artigo 150 da Constituição, que é a regra de igualdade.
E para trabalhar com essa regra de igualdade, o professor Daniel também nos coloca uma necessidade de entendermos e compreendermos a proporcionalidade, que para alguns autores, como o professor Humberto Ávila, é um postulado e não um princípio, porque não está suscetível à ponderação ela mesma, né? Então, ela se coloca anteriormente, nesse sentido científico. E aí agora é um adendo que eu mesmo vou fazer, e não vem no texto do professor Daniel, mas certamente foi pressuposto por ele, a proporcionalidade nos seus 3 subprincípios, que é a adequação, a necessidade e a proporcionalidade no sentido estrito. Então, é necessário que se assegure o tratamento isonômico previsto ali a partir do 152 da Constituição e que se obedeça aos critérios da proporcionalidade a partir desses seus 3 subprincípios. E por que que ele traz essa ideia de odiosidade, que eu achei muito interessante? Porque, para que o Estado possa promover, então, a sua finalidade social de atendimento do bem-estar dos cidadãos no Estado democrático de direito socioambiental, esse Estado precisa capturar recursos. E essa captura de recursos, ela é legitimada pelo bem-estar de todos. Então, nós renunciamos à nossa liberdade individual e nós entregamos para o Estado essa tarefa de reunir os recursos advindos de várias fontes e distribuir. E quando nós falamos de isenção, nós temos em mente que o Estado está a dizer que ele não quer tributar, que ele está dizendo que não quer essa receita, que ele está negando esta receita tributária. E para que o Estado possa dizer que não quer esta receita tributária, o Estado precisa ter uma justificativa muito forte, porque ele tem a finalidade de atender o maior número de pessoas possíveis. E para que nós não entremos nessa jogada da odiosidade, que é nós, enquanto comunidades, não gostamos de isenções porque elas fazem com que o bem-estar de todos sejam comprometidos, nós temos que encontrar qual é o fundamento valorativo e teleológico que sustenta determinadas isenções. Então, o professor Daniel nos apresenta que, com relação à transmissão dos bens mortes causa, que é disso que ele está falando, então está falando do ITCMD na faceta da transmissão mortes-causa, há que se ter uma compreensão das motivações relevantes que levam o Estado, aí nos seus vários entes, a gente já viu no outro vídeo, né? A gente já viu lá naquele postzinho que o Estado na faceta da União, o Estado na faceta dos próprios estados, o Estado na faceta municipal, cada um na sua instância, a renunciar a determinada receita, porque essa receita advém de um algo que é muito mais valorizado pelo Estado. Então, tem mais sentido para assegurar e concretizar as finalidades do Estado democrático de direito que seja isento do que haja impostos sobre isso. Então, é disso que estamos tratando. Aqui nós estamos falando de competência estadual, porque estamos falando de TCMD, tá bem? Então, estamos falando de estados e Distrito Federal. Beleza. Para isso, o professor Daniel trabalha com uma noção que é a noção de patrimônio. E ele conversa um pouco com a gente sobre para que serve o patrimônio e por que o patrimônio é uma noção jurídica tão importante. Porque se a gente for olhar para a história do direito, para que surgiu a ideia de patrimônio, nós vamos lembrar que ele surge para que os credores não atinjam mais a pessoa dos devedores e possam atingir uma massa jurídica alocada para esta finalidade. Então, alguém que tenha dívidas não paga mais com seu suor ou tornando-se escravos, então a sua pessoa, sua integridade psicofísica não arca mais com as dívidas, e essa pessoa tem sim uma responsabilidade de arcar com o seu patrimônio, que é o conjunto das suas relações jurídicas que tenha cunho pecuniário, que tenha cunho de avaliação econômica. Essas relações, então, dessa formação patrimonial, que faz com que, primariamente, os credores tenham garantido o seu pagamento, sofre uma mudança no decorrer do tempo. Então, se nós estamos pensando num liberalismo e se nós estamos pensando nos códigos individualistas, o patrimônio serve para a garantia do pagamento dos credores. Ponto final.
Com o desenvolvimento das sociais-democracias contemporâneas, não estou falando só de Brasil, nós temos um migrar de sentido do patrimônio, porque o patrimônio não só garante o pagamento dos credores, mas tem o objetivo de assegurar uma existência digna das pessoas. O patrimônio, então, desloca-se de principal vetor de proteção para estar subsidiário à proteção pessoal. E aí, várias teorias com relação a essa existência digna se desenvolvem. A gente tem uma teoria maravilhosa do professor Luiz Edson Fachin, que identifica a existência de um patrimônio mínimo que garante e assegura a dignidade das pessoas. E esse estatuto do patrimônio mínimo é um estatuto que assegura um mínimo de dignidade na vida. E aí vocês vão dizer, mas isso é uma invenção doutrinária. Na verdade, não. O próprio professor Daniel nos identifica que nós temos uma lista de um patrimônio de dignidade lá no artigo 833 do Código Civil. E o que seria incluído nessa lista de patrimônio de dignidade? Segundo o professor Daniel, gente, eu vou ler para vocês para a gente não correr risco aqui. Nós temos o seguinte: item A, bens inalienáveis por determinação legal ou convencional. Faz sentido. B, bens móveis pertencentes e utilidades domésticas, aquilo que guarnece a residência. C, vestuários, salvo de elevado valor. D, remuneração lato sensu e doações destinadas ao sustento. E, bens necessários para o exercício da profissão do devedor. F, seguro de vida. G, pequena propriedade rural. H, quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Então, nesse artigo 833, estaria uma lista deste patrimônio mínimo de dignidade, porque este patrimônio ficaria restrito, inclusive, a esta finalidade principal, que foi a criação da ideia de patrimônio, que é a de garantir os credores. A existência de um patrimônio de dignidade se coloca com uma força tão grande, a partir da qual nem mesmo os credores dessas relações aqui podem acessar o patrimônio de dignidade. E neste sentido, então, o professor coloca o seguinte questionamento: nós temos em vida dois grandes objetivos com relação a essa proteção patrimonial, né? O primeiro deles seria permitir que o patrimônio e não o corpo seja a garantia de pagamento dos créditos inadimplentes, já falamos sobre isso. E o segundo, proporcionar uma subsistência com meios materiais mínimos para uma vida digna. E aí, nessa díade, que letra A, permite sim saldar os créditos, e letra B, assegura uma vida digna a ser perseguida por toda a sociedade brasileira, vamos pensar assim, nós precisamos pensar no momento morte. Porque se o patrimônio serve à pessoa e não a pessoa ao patrimônio, nós temos aqui uma ideia de que no momento que a pessoa falece, acaba a pessoa. Então, acaba o motivo da tutela jurídica da dignidade da vida. E aí, o que o professor Daniel Bucar coloca de uma forma muito inteligente, na minha opinião, e muito, assim, numa doutrina muito refinada, ele diz o seguinte: entretanto, no momento do óbito da pessoa, extingue-se essa proteção da dignidade da vida, e aí vem com muito mais força essa necessidade de saldar os credores. Por isso que ele já disse em outro momento, não nesse texto, que ele questiona a ideia de cisine na nossa ordem jurídica brasileira. Porque com o falecimento de alguém, o fato de nós termos de ajuizar um inventário para levarmos todas as relações jurídicas patrimoniais para concurso, a fim de que, primeiro, acessem os credores, então, a fim de garantir os créditos de terceiros em primeiro lugar,
nós encerramos com a necessidade de dignidade da vida, porque a pessoa já faleceu. E somente depois de saldados, inclusive os créditos tributários, é que surge o repasse disso, mortes causa. E então, o que o professor Daniel nos traz nesse texto dele, que é uma questão muito interessante? Quando, depois da gente sair dessa ideia de preservar a dignidade da vida, então faleceu a pessoa, eu reúno num inventário totalmente estatizado, porque o inventário é um processo que tem regras bastante rígidas, seja ele judicial ou extrajudicial, não é mesmo? As regras de distribuição desses recursos são rígidas. Quando nós temos uma isenção de tributação no momento da passagem, então os credores já acessaram, e quando o fisco olha para esses bens e diz: eu não vou tributar, a justificativa desta isenção está na finalidade ou nas características que determinados bens assumem objetivamente na vida daqueles que vão receber. Então, logo em seguida, ele vai fazer um mapa das isenções estaduais que ele identificou com relação a esse tributo. Mas a justificativa dessas isenções não está na capacidade contributiva pessoal de quem recebe, então, dos herdeiros. A justificativa geralmente está na qualidade dos bens que vão ser repassados. E seria, portanto, um sentido objetivante, né? Um sentido objetivo de análise que não leva em consideração a subjetividade, mas que leva em consideração os dados objetivos de análise de determinados bens. Vocês vão ver que isso vai ficar bem claro quando na próxima semana, no meio do carnaval, a gente for postar o final do texto do professor Daniel, que trabalha com as hipóteses de isenção específicas, identificando quando é possível. E aí, depois de ter feito essa justificativa e depois de ter identificado, então, que esse momento da passagem, a isenção nesse TCMD diz respeito a um dado objetivo, o professor Daniel destaca e identifica que há a possibilidade de fazer um tax shopping. O que seria um tax shopping? Seria a escolha do Estado a ser o tributante. Então, em tese, o que o professor Daniel sustenta é que, licitamente, é possível fazer um planejamento patrimonial e sucessório para reduzir um pouco a tributação deste imposto específico, porque o volume de bens de uma ou de outra natureza são passíveis de isenção em determinados estados. Aí vocês vão me dizer, mas Simone, tu tá louca. Sabe por que tu tá louca? Porque eu sei que nós temos lá, no artigo 48 do Código de Processo Civil, uma regra que diz que é o domicílio do autor da herança que vai processar o inventário. Então, o que o professor Daniel está inventando coisa? Nós já temos, gente, pronunciamento, inclusive, do só vou conferir aqui se é do STJ, é do STJ mesmo, que diz que essa competência é relativa e não é um julgado recente, é um julgado de 96. Se quiserem os julgados, me avisem que eu boto ali para nós num postzinho. Só escreve aí que eu mando, tá? Esse julgado de 96 diz que essa competência é relativa, e como é uma competência relativa, eu posso escolher onde processar o inventário. Então, não necessariamente no domicílio do autor da herança, que é a regra de competência relativa. Aí vocês vão me dizer, Simone, mas se eu tiver bens imóveis, eu tenho a competência de tributação daquela fazenda. Onde que está a oportunidade de planejamento? Na aquisição patrimonial. Então, sabendo da modalidade de isenção prevista em determinados estados, há certos bens que não necessariamente precisam ficar numa determinada região. Eu posso optar por escolher um estado que tenha menos tributação para adquirir um bem que tenha uma certa finalidade A, B, C ou D. Então, a escolha do planejamento está no momento da aquisição do bem. Então, bens imóveis, este é o momento. E os bens móveis?
Os bens móveis, a gente vai ter a competência tributária da fazenda do ingresso do procedimento, seja ele um procedimento judicial ou extrajudicial. Judicialmente, como a competência é relativa, nós temos sim uma oportunidade de fazermos perante qualquer fazenda estadual. E extrajudicialmente mais ainda, porque a escolha do registro da unidade, do tabelionato de notas em que vai se processar o inventário extrajudicial pode ser realizada, de acordo com a liberalidade de quem vai pedir o serviço extrajudicial. Simone, onde é que está isso? Está no artigo 8º da Lei 8.935 de 94 e está também no artigo 1º da Resolução 35 de 2007. Ah, então é possível o processamento em qualquer unidade da federação? Sim, em função da competência relativa. E aí, o professor Daniel termina por aí falando sobre isso? Não, ele diz assim: bom, então alguém vai perguntar, mas isso é elisão fiscal? Está fugindo para fazer isso? O professor Daniel nos deixa muito claro, ele diz: não há sequer falar de elisão fiscal, na medida em que o fato gerador sequer ocorrerá. Em se tratando de isenção, nós temos uma circunstância de legítima eleição entre caminhos lícitos, optando-se pela execução de um planejamento sucessório com eficácia pós-mortem e que seja menos oneroso. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto. Para mim, trouxe várias novidades. Eu já desafio a professora Fernanda Rabelo à publicação do seu livro, que eu sei que está no forninho ali para sair, e é também sobre TCMD, e o TCMD, gente, é essencial para todas as pessoas que querem fazer planejamento, não é mesmo? Deixo meu abraço e semana que vem a gente termina esse artigo com as hipóteses de isenção, que ele fez uma lista de todas as hipóteses de isenção que ele encontrou na pesquisa. Obrigada, professor Daniel, por autorizar o uso do teu texto. Um grande abraço.